Mais uma vez, Feliz Páscoa para todos. É com grande alegria que nós nos reunimos nessa Eucaristia, amados, para a gente meditar um pouquinho sobre aquilo que o Evangelho de hoje, neste dia da Páscoa, não mais a Noite Santa, mas agora o dia, e que vai se estender durante aí longos dias, 50 dias, nós estaremos vivenciando essa alegria pascal. Portanto, é um tempo de alegria, é um tempo de vida nova, é um tempo de recomeço, é um tempo não mais de espera, mas é um tempo de cumprimento, onde o Senhor faz com que estejamos inseridos nesse tempo dele, não no nosso cronológico, mas no tempo dele kairótico, digamos assim, né? O tempo de Deus não é o tempo nosso. O tempo de Deus não conhece meio nem fim, mas esse mesmo tempo ele transpassa a nossa vida, a nossa humanidade, para a gente cada vez mais compreender a dinâmica do Senhor na nossa vida. E hoje, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa compreender esse grande mistério da ressurreição a partir do texto do Evangelho de São João que nós acabamos de ouvir, lá no capítulo 20. E eu queria que a gente entendesse que, em primeiro lugar, algumas pessoas, infelizmente, querem viver a ressurreição até positivamente, mas, infelizmente, não largam os túmulos. Então, isso não é viver a ressurreição. A gente o tempo todo faz aquele movimento de ir para o sepulcro, visitar o lugar onde já não tem o que nos oferecer, já não tem mais o que nos dar, já não tem, e a gente insiste, parece que a gente espera não mais em Deus, mas a gente espera naquele lugar que não pode nos dar nada. E não são só lugares, mas são pessoas também, são realidades também. E aqui, claro que a gente não pode trazer o problema para o túmulo, né? Porque o problema nunca vai ser, de fato, o túmulo. O problema é a gente gostar de permanecer longos momentos da nossa vida, a gente repetir aquela dor, aquele movimento de ir ao sepulcro. O pior problema nosso não é ir a ele, enfim, mas é permanecer no sepulcro. E Jesus, como a gente ouvia na liturgia de ontem, ele nos arranca, ele nos puxa do abismo da morte. O grande problema é que, para isso, a gente precisa de um mínimo de movimento nosso. E o mínimo que Jesus exige de nós é que nós estendamos as nossas mãos para que ele nos agarre, para que ele nos puxe. Maria Madalena, como nos narra o Evangelho, ela vai no túmulo de madrugada, ainda estava escuro, ou seja, não é aqui só uma questão cronológica. Está escuro significa que a nossa humanidade ainda está na incerteza. Embora Deus já esteja na certeza da sua vontade, do cumprimento da sua promessa, mas aqui ainda a nossa humanidade, como a de Maria Madalena, ainda não foram capazes, nossa humanidade, a dela, ainda não foram capazes de compreender o que Deus quer fazer vencendo a morte. Isso aqui mostra o quanto a nossa alma ainda insiste em algo que Deus já passou dali há muito tempo. A gente praticamente quer deter Deus no sepulcro, ele já saiu dali há muito tempo. Quando muitas vezes na nossa vida a gente quer deter Deus no nosso potinho, né? Na nossa vida, no nosso quadrado, somente dentro do nosso coração, mas Deus já saiu dali há muito tempo. E infelizmente a gente perde tempo visitando lugares que não são para a gente permanecer mais. O Evangelho fala que ela saiu correndo, foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Claro que não. Veja, a expectativa dela não está mais na promessa. Talvez ela não tenha recebido uma informação: olha, querida, ele não tinha que falar mesmo não. Talvez alguém tenha esquecido de dizer isso para ela. Acho difícil. Mas o que vale a gente perceber é o seguinte: a gente cria uma cena, a gente se afoga numa depressão, a gente se afoga numa ansiedade, numa agonia, porque nós infelizmente queremos que aquilo que nós planejamos ou projetamos na nossa vida aconteça segundo a nossa mentalidade. Tenho que visitar o túmulo, tenho que fazer isso, tenho que cuidar daquilo, mas o Senhor não está mais ali. Nós vamos às vezes visitar aquelas realidades, aquelas pessoas que só nos aprisionam, que nos causam dor, sofrimento, constrangimento, agonia,
mas infelizmente, pelo fato da gente ainda não se desapegar, a gente visita sempre, porque a gente vai querer sempre esperar alguma coisa nova daquilo que já está morto. Para quê? E no fim das contas, a gente quer sempre jogar a culpa em quem? Em Deus. Está tudo errado. A gente quer esperar uma coisa nova naquilo que já não está mais ali, queridos. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Vejam, os dois corriam juntos, unidade. Só que Pedro tem uma personalidade e uma identidade própria, como também João tinha. Não é à toa que o Evangelho traz para nós essas duas pessoas. Pedro aqui representa a autoridade, que precisa comprovar, que precisa dizer. É aquele homem que vai precisar confrontar uma realidade e responder a ela para todo mundo. Só que infelizmente Pedro tinha um óculos muito humano. Tinha não, óculos, né? Essa plural, né? Tinha óculos humano, muito humano demais. Infelizmente ele não conseguiu compreender uma realidade espiritual que João já percebeu. Pedro se afastou muito do Cristo, não só porque negou, mas porque o tempo todo ele queria ter um controle, ele queria estabelecer limites, ele queria identificar as coisas, ele queria uma resposta para tudo. João não. João é aquele que deitou no peito de Jesus, então ele sabia não conhecia não só os batimentos do coração de Jesus, mas ele compreendia mais de perto a verdadeira dinâmica. Ele ouvia mais de perto aquilo que Jesus mesmo havia prometido. O outro discípulo, correndo mais depressa, óbvio que era mais jovem que Pedro, chegou primeiro no túmulo, olhando, ele só olhou de fora para dentro. Ele viu as faixas de linho no chão, mas ele não entrou, não podia, porque quem tem que entrar é a autoridade. É a autoridade. Mas infelizmente, aquela autoridade ainda não estava preparada, porque aquela autoridade estava o tempo todo querendo responder para si mesmo, ou bolando uma resposta para que pudesse responder no futuro. E aqui está um grande problema, queridos. Está um grande problema. A gente gosta de ficar acostumado na dor, a gente gosta de ficar interpretando tudo a partir das ausências que estão ao nosso redor. A gente fica ali, insistindo naquilo onde a gente não vai encontrar mais nada. E a gente quer sempre uma resposta. Não, é aqui, é dessa dor, é dessa ausência. A pedra foi removida. Ou seja, o impossível Deus já realizou. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele já fez. Maria Madalena, infelizmente, não foi capaz de perceber essa realidade. Tem uma coisa que a gente precisa compreender sobre o texto do Evangelho de João, sobretudo durante esse tempo pascal, A gente está diante de um recomeço. Só que eles não se deram conta. Só João, Madalena e Pedro estavam diante do recomeço. O túmulo vazio, a pedra removida. O Senhor não estava lá dentro, estava ausente do lugar da morte, estava ausente daquele lugar de luto. E quando infelizmente nós não conseguimos passar saudavelmente pelo luto, a gente vai querer insistir o tempo todo, a gente vai se revoltar, a gente vai querer apresentar a nossa verdade, a gente vai querer respostas externas, a gente vai querer que toda a realidade ao nosso redor mude, porque a gente está enlatado, então a gente quer ficar o tempo todo remoendo aquilo. Só que Jesus não está mais lá, e reconhecendo isso, olhando com os olhos da nossa fé, a gente vai compreender que Jesus está dando um start para uma vida nova. Start para a vida nova. Como aqui os discípulos certamente experimentaram essa mesma realidade. Pedro entra no túmulo, sempre com aquela postura de analisar, sempre com aquela postura de observar tudo, tentar entender, como eu falava, para poder explicar. Isso é próprio nosso. De quando a gente se depara com uma realidade que fugiu do nosso controle, a gente vai querer, eu vou precisar organizar isso aqui. Eu vou precisar entender isso aqui para eu poder dar conta da
comunidade, para eu poder dar conta dos outros apóstolos. Mas tem um outro discípulo que é João, e ele se comporta de uma maneira completamente diferente, ou seja, a sua mentalidade já está em outro lugar, aquilo que ele entendeu já é de outra forma. Aquele que ama, ele entra, ele vê, mas ao contrário de Pedro, ele acredita. Pedro vai querer perder tempo provando um monte de coisa. João não. João acredita. Agora ele acredita no quê? Ele acredita naquilo que o Cristo mesmo prometeu. Ele acredita que ele não está mais ali. Ele não acredita que o corpo foi roubado. Ele não acredita que ele não está mais ali e foram levar ele para outro lugar. Não. Ele acredita que ele de fato ressuscitou. Ele acredita. E olha que coisa bonita. Ele acredita mesmo sem ver. Ele acredita mesmo sem aquela explicação complexa demais que viria talvez da parte de Pedro. Ele acredita até sem Pedro ficar rodeando, tentando controlar tudo a todo momento. Ele acredita independente de Pedro. Ele vê sinais. E a gente precisa começar a ser um pouco mais sensível para a gente começar também a perceber os sinais de Deus na nossa vida. Ele vê os sinais e ele faz uma decisão de não reduzir todo aquele evento que ele já compreendeu a uma caixinha chamada dor. Quantos de nós queremos colocar tudo nessa caixa da dor? É um não que a gente recebe, é uma ausência de alguém, é uma traição, tudo a gente coloca naquela caixinha da dor. Nem todo mundo vê, nem todo mundo que vê, inclusive, acredita. Como Pedro viu e não acreditou, como aquela mulher, Maria Madalena, viu e não acreditou. A nossa fé, queridos, não é ter todas as respostas. Isso é fé, não ter todas as respostas, porque não precisamos tê-las. A gente só precisa, assim como João, acreditar. É claro que a nossa fé ela não precisa ser irracional, né? A nossa fé ela precisa ser muito substancial, inclusive. Mas a gente não precisa o tempo todo ter respostas, como se Deus tivesse que nos explicar. Inclusive, esse é um grande problema dos cristãos hoje. Não, vou dizer, dos católicos, porque o resto dos cristãos não me interessa. Do católico. Nós, o tempo todo, queremos que Deus jogue para nós um novo mandamento. A gente quer que Deus agora lance uma nova versão, porque agora tudo é um novo, né? Uma nova versão. Vamos fazer aqui uma nova... Né? Tudo tem que inovar daquilo que já foi velho, mas já foi dito, já foi visto, né? já foi visto. Mas a gente quer o tempo todo. A fé, queridos, é parar de insistir que só existe naquilo que a gente o tempo todo espera. Porque não vai depender de nós. Não é o fato de Pedro estar tristinho, Maria Madalena estar ali apreensiva e João não acreditar que Jesus vai ter que mudar a realidade. Não, poxa, eles estão muito tristes. Deixa eu aparecer para dar uma aliviada, né? Para eles tirar aquela tensão. Não. Jesus não está mais preso a eles e nem a nós. Ele faz aquilo que Ele quer. Deus é livre. E é justamente essa realidade de fazer o que Ele quer que muda tudo. Muda a nossa maneira de compreender a dinâmica de Deus. E vejam, a ressurreição, como eu dizia ontem, Pedro 16, né? Ela não vai apagar o passado. Muito pelo contrário. Ela só tira o poder do passado. E que poder é esse? O poder da morte. O poder de ter vencido o Filho de Deus, aparentemente. Porque na verdade, o Cristo venceu a morte. Quantas vezes, queridos, nós nos comportamos como um desses dois apóstolos? A gente corre na nossa vida o tempo todo, a gente contempla aquele lugar vazio e a gente fica se lamentando o tempo todo naquele lugar. E a gente não é capaz de se libertar, porque é mais fácil a gente o tempo todo lamentar do que se libertar. O tempo todo, olha, tem uma coisa, não gosto muito dessa linha não, mas é importante é válido a gente passar assim, né? Tem algumas pessoas que dizem que os discípulos, quando entraram, principalmente Pedro, se sentiram muito culpados.
Mas ali, queridos, não tem motivo para isso, porque não tem alguém que culpe. Aliás, aquele que assumiu toda a nossa culpa morreu na cruz por cada um de nós, mas ressuscitou. A partir daquele momento, não mais Pedro, mas João, eles assumem agora uma missão. Agora, com aquela lucidez do ressuscitado, porque muito amam e muito foram amados, eles agora assumem uma nova responsabilidade de assumir que o Cristo venceu a morte e dizer isso para todo canto. Então, entrou também outro discípulo que tinha chegado no 1º outubro, ele viu e acreditou. Nós também precisamos ver para crer, infelizmente. Mas na igreja, a gente, como no sepulcro, a gente entra e não precisamos ver para crer. Aliás, só o fato da gente estar, a gente já está crendo. Só o fato da gente permanecer, a gente já está crendo. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Pelo fato de ainda não terem compreendido, vão ficar o tempo todo patinando em acertar. Assim somos nós. Isso é um reflexo da nossa humanidade. O tempo todo vamos insistir em lugares onde a gente não deve estar, em pessoas às quais nós não devemos nos relacionar, porque pessoas também são lugares. E nesses lugares a gente precisa até evitar estar. É melhor para nós. Quantas pessoas não são sepulcros? E infelizmente a gente gosta de estar naquele sepulcro, porque é agradável, é confortável, é tranquilo, é melhor ficar aqui. Só que Jesus, queridos, não está mais lá. E se a gente de fato quer seguir o Cristo, se a gente quer permanecer ressuscitados com Ele e colher a graça da ressurreição, não precisamos mais visitar o sepulcro. Muito pelo contrário, precisamos seguir a nossa vida com uma nova perspectiva. Como eu falava ontem, mas hoje eu posso dizer com propriedade, amanhã é segunda-feira. Eu não queria que fosse. Tem trabalho, tem trânsito, tem faculdade, tem atendimento, tem conta para pagar. Acho que isso não deve ser diferente de todo mundo, né? Mas a gente precisa entender que nesses lugares agora nós estamos ressuscitados. Não estamos mais mortos. O Senhor nos visitou. O Senhor nos ressuscitou na noite de ontem, iluminou a nossa incerteza, arrancou de nós aquele domínio das trevas, quebrou as correntes da morte do lugar onde nos aprisionava e agora nos lança para o teu trabalho, para a tua família, para a tua igreja, para a tua pastoral, para aquilo que tu faz da vida, seja lá o que tu faz, até nada, que tu não faça nada também, mas é nesse lugar que Jesus agora quer te ressuscitar, quer te dar uma vida nova. Não é mais para a gente visitar aquilo que está morto, não é mais. Agora a gente precisa se lançar para o futuro, ressuscitados, não mais mortos. É preciso a gente olhar a realidade ao nosso redor e iluminados agora, como a gente cantava, né, no Exultas, a coluna luminosa dessa cera de abelha que fecunda a nossa humanidade. A gente via isso ontem quando a gente afogava o círio pascal na água, na criação. É o próprio Deus que também quer fecundar a nossa vida, dar uma vida nova, criando criatura nova, um ser novo para amar, para acolher, para que ressuscitados a gente siga a nossa vida. É preciso, queridos, que nós sigamos assim como todos os discípulos, assim como Maria Madalena, assim como Pedro e assim como João. Cada um interpretando de uma maneira, mas cada um vivendo uma só realidade do Cristo ressuscitado. Não está mais ali. O sepulcro está vazio, a pedra já foi tirada. É preciso que, como João, orientados por essa fé, acreditemos. Ele não está mais ali. E onde Ele está? Em nós, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Ali é o lugar de encontrar o Senhor. Agora, já que ali é o lugar de encontrar Ele, Ele precisa ser encontrado ressuscitado. Igual nós, ressuscitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.